Olá pessoal, você que acompanha o canal aí do Julimar Silva e também o Panteon Cast. A gente vai falar aqui de 3 pesquisas que foram divulgadas recentemente. Uma é a pesquisa da Paraná Pesquisas, que foi realizada entre os dias 16 e 19 de novembro. E também essa pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados foram coletados em 164 municípios das 27 unidades da federação. Ouviu 2.020 pessoas. Paraná Pesquisas. A gente vai aqui para os números que foram divulgados, né? Vamos pegar aqui. Ela tem uma metodologia diferente e a gente não sabe também embora a gente saiba que uma pesquisa é um retrato do momento, muitos questionam as pesquisas, né? Então vamos lá. Na pesquisa, no dado espontâneo dessa pesquisa do IPESP, melhor, do Paraná Pesquisa, diz o seguinte: de maneira espontânea, em quem você votaria se as eleições fossem hoje? Ou seja, não diz o nome do candidato. E as pessoas responderam. Não sabe ou não respondeu representa 45%. Ou seja, 45% das pessoas, 45,3%, não quiseram opinar. Interessante essa pesquisa aqui. Ninguém, 11%. Então, junta não sabe, não respondeu com ninguém, dá mais de 50% já aqui. Dá 55% e alguma coisa. Então, junta ninguém com 45%. Então, nós temos aí já um bom número para começar, né? Então, tem muita gente indecisa, segundo essa pesquisa. Vamos lá. Nesse cenário espontâneo, Lula aparece com 19,7% dos votos. Bolsonaro, 18,4%. Sérgio Moro, 2,8%. Ciro Gomes, 1,3%. João Dória, 0,4%. Mandetta, 0,2%. Eduardo Leite, 0,2%. Outros, 0,5%. Vale destacar que, geralmente, se lembra, por exemplo, do Lula ou do Bolsonaro com mais frequência por conta deles ter sido presidente e o outro está na presidência. E aí é interessante porque são eles que são mais noticiados, tem todo esse aspecto aí. Agora chama mais atenção para mim nessa pesquisa a quantidade de pessoas que não sabe ou não respondeu. É muita gente. E é aí que mira o Ciro Gomes, por exemplo. Ele está mirando nesses indecisos. Por isso que ele revela coisas sobre Bolsonaro e revela coisas também sobre Lula. E isso parece sim uma estratégia interessante. Vamos lá para o cenário 1. O cenário 1 dessa pesquisa diz o seguinte: o cenário 1, onde apresentam alguns candidatos. O cenário com o Dória, a pesquisa escutou, então não sabe, não respondeu, 3,5%, nenhum nulo e branco, 9,9%. O Lula aparece aqui com 34,9%, Bolsonaro com 29,2%, o Moro com 10,7%, o Ciro com 6,1%, João Dória 3,1%, Mandetta 1,2%, Simone Tebet 0,6%, Alessandro Vieira 0,4%, Rodrigo Pacheco 0,4%. Então, temos aqui o Ciro Gomes na 4ª colocação, o Moro com 10%. No cenário 2, com Eduardo Leite, só lembrando, quero ressaltar que ontem na realidade foi definido que o Dória ganhou as prévias, né? Então, agora o candidato do PSDB, pré-candidato, é o Dória. O Eduardo Leite tende, a partir de agora, não ser mais considerado dentro das pesquisas de opinião. Então, a partir de agora, o Dória deve ser o mais sondado, né? Então, nesse cenário aqui, Ciro Gomes aparece com 6%. Isso com Eduardo Leite, né? Cenário 3. Não falei os demais, né? Vamos lá. Lula aparece com 35%,
35,1%, Bolsonaro com 29,8%, Sérgio Moro com 11,11%, Ciro Gomes com 6%, Eduardo Leite com 1,6%, Mandetta 1,4%, Simone Tebet 0,5%, Alessandro Vieira 0,4%, Rodrigo Pacheco 0,3%. Temos aí essa situação apresentada. A gente vai ficar nesses três aqui. Isso, Paraná Pesquisas. Agora a gente vai aqui para uma outra pesquisa que foi realizada, que foi o Data Poder. Essa pesquisa, Poder Data, na realidade, Poder Data pesquisou no período de 22 a 24 de novembro de 2021. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E os dados foram coletados em 459 municípios de todo o Brasil, dos 27 unidades da federação. 2.500 pessoas foram entrevistadas. A gente vai entrar aqui na pesquisa. Na pesquisa, temos aqui alguns cenários. Cenário 1. Nessa pesquisa, no cenário 1, nós temos Lula aparece com 34%, Bolsonaro com 29%. Esse é o cenário onde se faz a seguinte pergunta: se a eleição fosse hoje, você votaria em qual desses candidatos? É uma pesquisa que estimulada, né? Apresenta os candidatos para a pessoa que está sendo perguntada. Então, o Lula aparece com 34%, Bolsonaro com 29%, o Moro com 8%, o Ciro com 7%, o Dória com 5%, Mandetta com 3%, Alessandro Vieira com 3%, 2%, quer dizer, Daciolo com 2%, Pacheco 0%, Dávila 0%, branco e nulo 6%, não sabe, não respondeu 3%. No segundo cenário, lembrando que esse primeiro cenário aqui, ele era com o Dória. No segundo cenário, vemos aqui com o Eduardo Leite, que agora, como já expliquei anteriormente, ele está fora, agora é o Dória que deve ser considerado. Então, o Lula tem 36%, o Bolsonaro tem 27%, Ciro Gomes com 9%, o Moro aparece com 8% nesse cenário aqui, com o Eduardo Leite, o Eduardo Leite 5%, Daciolo com 3%, Mandetta 2%, Alessandro Vieira 1%, o Dávila e o Pacheco 0%. Branco e nulo 7%, não sabe, não respondeu 1%. Então, esses são os cenários. Cenário de segundo turno. Lula venceria o Moro, por exemplo, por 48 a 31. O Lula também venceria o Bolsonaro por 54 a 31. Venceria também o Dória, 47 a 24. Lula venceria também o Eduardo Leite por 50 a 20 e o Pacheco por 53 a 14. Incrível que não fizeram a simulação entre ele e o Ciro. É incrível porque o Ciro Gomes, o Lula tem dificuldade para vencer o Ciro Gomes. Por isso que eles não colocam. A impressão que dá é que as pesquisas estão direcionadas, né? Mas vamos ficar por aqui. É uma especulação, não posso comprovar nada disso que eu estou falando, mas a impressão que dá é que eles não querem confrontar Ciro e Lula, sendo que o segundo turno mais esperado é esse, Ciro e Lula, porque o Ciro quer debater o Projeto Nacional de Desenvolvimento com o Lula, só que o Lula está fugindo do Ciro como o diabo foge da cruz, né? Ele não quer enfrentar o Ciro, mas o Ciro já disse que estará no segundo turno, é a expectativa dele, né? Ele quer estar no segundo turno disputando, ele quer tirar o Bolsonaro do primeiro turno para disputar com o Lula o segundo turno. Agora vamos para outra pesquisa, IPESP. A pesquisa foi realizada de 22 a 24 de novembro de 2021. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os dados foram coletados em 5 regiões do país. Não há informação do número de municípios nem de unidades da federação. Foram realizadas 1.000 entrevistas. E a gente vai conferir agora aqui o que diz essa pesquisa. Pesquisa meio estranha, né? Não diz nem quantos municípios, né? Mas vamos lá.
Avaliação do governo do Bolsonaro. A pesquisa diz o seguinte: os que avaliam que o governo está ótimo ou bom tem 25%, regular 20%, ruim ou péssimo 54%. Então o governo do Bolsonaro está ruim ou péssimo para a maioria dos eleitores brasileiros, segundo essa pesquisa IPESP. Vamos lá agora para a aprovação do governo Bolsonaro. Vamos lá. Aprovação ao governo. 31% desaprova na realidade 31% aprova, 63% desaprova e não sabe, não respondeu 6%. Muita gente reprovando aí o governo do Bolsonaro. E a gente vê agora aqui a percepção das notícias sobre o governo. Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta, lembrando que ainda não estamos falando da pesquisa ainda, né? Essas aqui são outras questões que foram levantadas sobre o governo. Aqui a pesquisa avaliou o Congresso Nacional. Vamos chegar aqui aos candidatos, né? Vou dar uma passada aqui para ver. Vamos chegar aos candidatos, que é o interesse aqui nosso, né? Na pesquisa espontânea, vamos lá para a espontânea. O IPESP perguntou, né? Ou seja, em quem você votaria se as eleições fossem hoje? Olha o que respondeu as pessoas. Na espontânea, Lula 32%, Bolsonaro 22%. Ciro Gomes e Sérgio Moro aparecem empatados nessa pesquisa, 3%. Na espontânea. João Dória, 1%. Marina Silva, 0%. Eduardo Leite, 0%. Datena, 0%. Não sabe nenhum, branco e nulo, 13%. Não sabe, não respondeu, 25%. Vamos somar aqui, 38% entre nulo, branco, não sabe, não respondeu. É mais do que o primeiro colocado. É aqui que mora a grande chave. É aqui que está a esperança do Ciro, por exemplo, que é o candidato que eu defendo, né? Que tem o melhor projeto na minha avaliação. Mas nós estamos fazendo aqui uma análise geral, né? Intenções de voto para presidente. Agora a pesquisa estimulada. Vamos para a pesquisa estimulada. Na estimulada, no primeiro cenário, temos Lula com 42%, Bolsonaro com 25%, Sérgio Moro com 11%, Ciro com 9%, Dória 2%, Mandetta 1%, Rodrigo Pacheco 1%, Felipe Dávila 1%, nenhum nulo não iria votar 7%, não sabe, não respondeu 2%. Esse é o primeiro cenário. Cenário com o Dória, né? Agora o cenário com o Eduardo Leite. Lula tem 42%, Bolsonaro 24%, Sérgio Moro 11%, Ciro 9%. Mesma pontuação aí, Ciro e Moro, né? Moro com 11, Ciro com 9. Eduardo Leite 2, Mandetta com 2, Rodrigo Pacheco com 1, Felipe Dávila com 1, nenhum branco nulo e não iria votar, 6%, não sabe, não respondeu, 2%. Esse é o cenário para a estimulada. Então a gente observa aí que vamos pegar assuntos de uma notícia mais recente, né? Saiu hoje, inclusive, dia 29, hoje 29 de novembro de 2021, Dória sinalizou que quer compor com o Moro, né? E aí a gente vai acompanhando, porque há uma possibilidade também de uma junção, de uma unidade entre o Ciro e também o novo partido, partido que é resultado da fusão do Democratas e o PSL, né? Esqueci agora, União Brasil. Pronto, União Brasil.
há uma possibilidade do PDT se juntar com a União Brasil e também a possibilidade do PSD, que é do Pacheco, se juntar, porque é o partido também do Kassab, né? Que é o PSD. Se houver uma composição entre esses três partidos, o Ciro sai muito forte, ele começa muito forte também. Então, está indefinido o cenário. Vamos acompanhar e ver daqui para frente como cada um vai se comportar. O fato é que nós temos algumas coisas que pesam a favor do Ciro. O Ciro tem uma militância que é aguerrida nas redes sociais, né? Ela consegue chegar a muita gente. O Moro, ele tem um projeto nacional de desenvolvimento, escreveu um livro mostrando o que pretende fazer pelo país, em todas as áreas. O Ciro tem uma proposta para cada setor da sociedade. O Moro não tem essa proposta. Isso é um ponto desfavorável para o Moro. O Moro ele não tem nenhum projeto. Você não sabe o que ele pensa em área nenhuma. Ele só diz que vai combater a corrupção. Só que a primeira experiência que ele teve para combater a corrupção foi a Lava Jato. E todo mundo viu no que deu. A Lava Jato, todos os processos foram praticamente anulados pelo STF. O Moro hoje é considerado um juiz suspeito. E pelo STF, inclusive. Então, o Moro tem muitos pontos negativos, ele não consegue se explicar ainda sobre esses assuntos, e a gente observa aí que ele vai ter realmente muito a dizer, tem muito a dizer, a explicar, e resta saber se ele realmente tem essas explicações para a população, porque no fundo ele tem que convencer o eleitorado brasileiro, e não vai ser assim de mão beijada que ele vai pegar a presidência, né? Então, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Então, pelo momento é isso, mas vamos continuar acompanhando a política nacional, tem muita coisa para acontecer ainda, só estamos nas pré-campanhas. Então tem muita coisa para acontecer. É o seu Panteoncast também analisando a política. A gente vai ficar postando algumas questões aqui da política, tanto aqui no Panteoncast, quanto também lá no canal do Julimar Silva. Então, se você gostou, siga aí o nosso canal. Vamos aumentar aí no Panteoncast o número de seguidores, né? E também lá no canal do Julimar Silva, se você não é seguidor, vou postar nos dois canais aí para você ir acompanhando, ok? Grande abraço e até mais.